Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que bom que juntos estamos mais uma vez estudando a lição da Escola Sabatina. Estamos entrando na sexta semana desse trimestre e temos como título Eu me levantarei. O verso para decorar está lá em Salmos 12, verso 5. Diz assim: Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Deus, durante todo esse tempo que o ser humano vive nesse mundo, Deus tem, vamos dizer assim, se levantado contra a opressão daqueles que são pobres, daqueles que são injustiçados, aqueles que são a minoria, aqueles que podem sofrer consequências nesse mundo. E na lição dessa semana nós vamos ver que, mais uma vez, o mal, a injustiça e a opressão têm assolado a terra durante todas as épocas, não é só agora. Os salmistas também viveram tempos assim, dessa forma, entre outras coisas, os salmistas também são o protesto de Deus e do salmista contra a violência e a opressão do mundo. Nós vivemos num mundo em que somos oprimidos pela injustiça, e nós estamos vivendo isso muito forte até no nosso país. Somente o Criador, cujo trono é fundado na retidão e na justiça, pode oferecer com seu juízo soberano estabilidade e prosperidade ao mundo. Porque tudo que vem do Senhor é justo, é perfeito. Nós, seres humanos, tentamos de todas as formas ser justos, mas nós não somos. E por isso que o mundo, ele causa uma tristeza no Senhor Deus, porque Ele criou o homem não para isso, criou o homem para ser aqueles que viriam preencher o lugar dos anjos caídos. Mas o homem pecou e por causa do seu pecado, o que acontece no mundo de hoje? A injustiça, a opressão, a maldade, a ódio. Mas Deus vai se levantar um dia sobre todas essas coisas e fará o seu juízo e vai exterminar para sempre o pecado e pecadores. Não é o propósito de Deus destruir as pessoas, mas todos que se apegarem ao pecado, vivendo uma vida injusta, longe do Senhor, colherão as consequências. Que nessa semana possamos estudar muito bem esse tema, que é mais um tema importante para o nosso crescimento espiritual. Eu aguardo você durante essa semana. Um grande abraço, fiquem com Deus. Domingo nós temos como título O Guerreiro Majestoso. A lição de domingo, nos Salmos 18, no Salmo 76 e no Salmo 154, eles apontam para as batalhas ganhas pelo povo de Deus, mas tinha como Deus como o autor de todas as vitórias. A pergunta é: como o Senhor é retratado nesses textos e o que essas passagens transmitem sobre a prontidão de Deus para libertar seu povo? Deus é um guerreiro que frequentemente no Salmo se destaca, é um guerreiro que ele atende ao seu povo nos momentos mais difíceis, nas batalhas contra o povo de Israel. Ele não era um povo guerreiro, ele era um povo muito mais agrícola. Eles plantavam, eles não tinham habilidade, mas Deus os capacitou, habilitou para que eles lutassem contra os povos. Quando uma vez um anjo do Senhor destruiu 180.000 assírios no acampamento deles, o que aconteceu? Era para o povo lutar, mas Deus sabia que se o povo de Israel fosse lutar por conta própria, eles seriam derrotados. Então, Davi reconhece que todas as suas vitórias em batalha, foi pela mão do Senhor. Em Salmos, o rei Davi, que era conhecido como um guerreiro bem-sucedido, assumiu seu papel como músico habilidoso e louvou ao Senhor como único libertador e sustentador do seu povo. O louvor e a oração eram as fontes de força de Davi, mais poderosas do que qualquer arma de guerra. Somente em Deus se deve confiar e somente Ele se deve adorar. Meus irmãos, nós estamos num mundo que nós não estamos livres de dificuldade e lutas. Jesus nos orientou e disse para que nós não nos preocupássemos, porque no mundo nós íamos passar por aflições.
Ele nos alertou para que nós permanecêssemos fiéis a Deus. E se vier as lutas e batalhas, deixe que Deus seja Deus na tua vida. Então, o povo de Israel lutou, ganhou, venceu, mas não por conta própria, não por suas habilidades, mas porque o Senhor é um guerreiro majestoso que luta pelas nossas batalhas. Deus quer nos salvar, mas nós precisamos confiar muito nesse Senhor. Nós só precisamos esperar que Deus faça a sua parte, porque se Deus está por nós, quem será contra nós? Querido Deus, querido amigos e irmãos, que durante essa semana você possa meditar nesses salmos e entender que Deus vai à frente das suas lutas e dá a vitória para cada um de nós. Fica com Deus, que Deus os abençoe. Justiça para os oprimidos. Você acha que existe, nos dias de hoje, inclusive, justiça para os oprimidos? Pois eu fui lá no Salmo 9, versículo 18, e encontrei o seguinte. Diz assim: pois o necessitado não será para sempre esquecido. Isso quer dizer que eu, você, podemos até ser pessoas necessitadas, mas não seremos para sempre esquecidos. Que bom, né, meu irmão? E no verso 12, aliás, no Salmo número 12, e o versículo 5, eu encontrei também o seguinte, um conforto. Diz assim: por causa da opressão dos pobres e gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo quem por isso suspira. Então, Deus está sempre presente na vida também do necessitado, porque Ele pode a qualquer momento, basta Ele querer, Ele se levantará contra, né? Se levantará contra, diz o Senhor, e porá a salvo todos aqueles que por isso suspiram. Então, esse é um presente que Deus nos oferece, né? A sua multiplicada misericórdia, né? Então, devemos sim, como Deus, né, cuidar dos necessitados. A sua maneira, a minha maneira, nunca esquecendo que Deus está no controle, observando, notando e anotando tudo aquilo que você faz pelo necessitado, né? Ou pelo menos favorecido, digamos assim. Devemos, como família, como irmãos e irmãs, dar-nos as mãos. E até para não ser hipócrita, caminhando um pouquinho mais, dizendo que não façamos o que muitos fazem na igreja, né? Não cumprimentam, estão acima de tudo e de todos. Isso é um perigo, viu, meu irmão e minha irmã? Você é na proporção que é, porque Deus o quer assim, não por sua vontade e nem por mérito algum que possa existir em você, porquanto dispense ao seu irmão um bom tratamento, e quando ele for um necessitado ou oprimido, aumente, eleve a potência 4, 5, né? O seu desejo de amor e bem por essas pessoas. Amém? Façamos a nossa parte, porque Deus, como eu disse, está no controle. Deus seja louvado por isso. Até quando julgarão
injustamente. Baseado nisso, a Bíblia nos diz que o Senhor dotou os líderes de Israel de autoridade para manter a justiça. Entende? Então, o povo de Israel recebeu, em outras palavras, uma procuração. Olha, vocês vão ficar aqui para manter a justiça, né? Agora, pode acontecer, nos dias de hoje, principalmente, você recebeu uma procuração para fazer qualquer coisa e se desviar dela. No caso ali, a procuração para eles era para cuidar, né, vamos dizer assim, dos desfavorecidos, né? A preocupação deles deveria ser essa, né? Apenas cuidar do menos privilegiado, digamos assim. Agora, eram homens, eram mulheres, mesmo dotado ali de poder dado por Deus, eram homens e mulheres que nem nós, pecadores, não é mesmo? Então, poderia acontecer deles se desviar do propósito, né? Então, a pergunta é, o Salmo 82, que é bem curtinho, ele nos responde, mas eu vou ler aqui a pergunta primeiro, que diz assim: o que acontece quando os líderes pervertem a justiça e oprime aqueles os quais deveriam proteger? O que pode acontecer aí, né? Eles oprimem porque, conforme os que deveriam ser protegidos, porque andavam e andam, se fosse hoje, em trevas igualmente, né? Agora, eles serão julgados, mesmo dotados daquele poder. Porque qual era o poder deles? Cuidar dos necessitados. Então, eles certamente serão julgados também por suas decisões. Porque quando você recebe uma incumbência e foge dela ou não se responsabiliza por ela, você parece que vai ter até um peso maior na hora do julgamento, né? É aquele que conhece, por exemplo, a palavra, tenho a impressão que será mais cobrado do que aquele ingênuo que nunca leu, ou que leu pouco e não entende, ou não entendeu quase nada. Então, esses também andam em trevas, não é verdade? E Deus, ao julgar o mundo, pode ter certeza que principalmente o povo de Deus também será julgado. Então, estejamos, irmãos, atentos aos mandamentos, atentos à nossa maneira de ser, o nosso testemunho no andar, no agir, no fazer, né? Porque por um testemunho podemos levar muitas pessoas aos pés de Cristo. Agora, nós não podemos ser adventistas no sétimo dia, né? Nós temos que sermos adventistas de domingo a domingo, digamos assim, né? Então, é uma incumbência de Deus respeitá-lo, honrá-lo, oferecer culto e cantar louvores, porque só Ele é merecedor. Mas às vezes nós não fazemos isso, que nem Ele deu, né, na ocasião, para o povo de Israel, né, poder para os líderes, né, deu autoridade e poder para manter a justiça para com os oprimidos, os menos privilegiados. Mas muitas vezes eles caminhavam em trevas e não faziam o que era solicitado. Mas pense nisso, meu irmão, eu sempre digo, pense nisso,
medite sobre essa questão e quem sabe possamos até mudar um pouquinho a nossa maneira de estar caminhando rumo ao foco. Cuidemos, portanto, para não pegar o caminho errado. Amém? Fique com Deus, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E Ele vai querer, tenha certeza disso. Amém? Tópico de agora: derrame sua indignação. O salmista não poupava palavras para manifestar aquilo que sentia. Nós, em nossos dias, também não devemos poupar palavras para levar a Deus, levar ao céu aquilo que passa em nossas mentes de acordo com as nossas percepções. E é claro que, ao avaliarmos o cenário que nos cerca, nos deparamos com várias situações de injustiça, várias situações nos quais podem até gerar revolta. Observe bem o que diz o Salmo 58, verso 3. Desviam-se os ímpios, desde a sua concepção nascem e já se desencaminham proferindo mentiras, ou seja, desde o momento do nascimento, o salmista observava que as pessoas nasciam na impiedade e já se deixavam contaminar por tudo aquilo que está relacionado ao comportamento impróprio, à postura indevida. E isso gerava revolta. Nós também devemos manifestar a Deus, assim como o salmista fazia, toda a nossa súplica, a nossa indignação, porque nós estamos elevando o nosso pedido, os nossos anseios àquele que é o legislador, aquele que é o reto e justo juiz. Vamos falar agora do juízo do Senhor. E o santuário, é sempre bom lembrar do modelo do santuário adotado lá em Êxodo, no qual Moisés recebeu as instruções de Deus para que esse santuário fosse confeccionado, para que ele fosse montado. E o objetivo do santuário era o quê? Que Deus habitasse no meio do povo, que Deus habitasse no santuário. Onde Deus habita, habita também a justiça. Portanto, o santuário era um elemento no qual se manifestava a justiça de Deus. Observe comigo aquilo que está lá em Salmos 96, verso 13, ele diz assim: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Ou seja, os parâmetros de Deus, as regras que Deus utiliza são justas, são dignas, são retas e são plenamente confiáveis. Portanto, o salmista coloca aqui os fundamentos de juízo diante de quem? Não em mãos humanas, e sim em mãos divinas. Porque toda vez que colocamos a justiça diante de Deus, Ele executa de forma perfeita, magnífica. Por isso que Ele é digno de todo o louvor. Vamos fazer o encerramento do nosso estudo. Uma coisa que temos que ter em mente é de que o Senhor se levantará. No devido momento, toda a justiça, todos os critérios e fundamentos colocados por Deus, as regras, os parâmetros estabelecidos, as diretrizes estabelecidas pela raça humana serão colocadas em evidência. Nesse momento, saberemos e conheceremos todos aqueles que estão de acordo com os critérios que Deus colocou e aqueles que não seguiram os preceitos de Deus, aqueles que não reconheceram a justiça de Jesus Cristo, não reconheceram a missão de Cristo. Jamais se esqueça de que o Altíssimo, Ele detém todos os reais fundamentos de justiça que serão manifestados com a volta de Jesus. Todos reconhecerão e saberão que a justiça de Deus é sólida, é firme, e que a justiça humana é falha e tendenciosa. Que possamos sempre estar andando ao lado dos preceitos de Deus e de sua justiça. Que Deus possa estar
abençoando você e sua família. Nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Senhor, quero continuar seguro na Tua presença. Porque na Tua presença não preciso ter medo. Na Tua presença não preciso temer nada nem ninguém. Me ajude para isso, Pai, a separar cada vez mais tempo de comunhão, de estudo da Tua palavra, de oração. Que essa seja também, Pai, a oração de cada um de meus ouvintes. É por eles que peço, em nome de Jesus. Amém.